seu dentista. Clareador dental Total Blank. Eu disse Total Blank. É mais um lançamento da nossa DFL, que há 80 anos vem trabalhando com maestria junto à odontologia. E agora também há na nossa harmonização facial. Exija do seu profissional anestesia odontológica e para minha harmonização só dá DFL. Gente, nós estamos sempre procurando fazer realmente o que vocês pedem. É uma coisa que já vem impedindo um bocado de tempo das pessoas que têm medo de falar de público. E muitas vezes também tem medo do que vai falar para o público, com medo de ter um debate, alguma coisa. Nós vamos procurar uma pessoa maravilhosa também, nossa amiga, jornalista, radialista, comunicadora de Recife. E ela vai contar pra gente, a Alessandra, como as pessoas podem realmente parar com esse medo, como elas devem realmente se comportar. Alessandra, um beijo, querida. Conta pra gente, conta. Olá, Celeste Maria, que prazer imenso estar aqui com você. Muito obrigada por essa oportunidade da gente falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é falar em público. Meu nome é Alexandra Torres, eu sou jornalista aqui do Recife e também sou mentora em comunicação. E o que eu gostaria de começar dizendo é que é normal todo mundo ter medo de falar em público. Então, você que está me assistindo, se você tem isso, saiba que isso é normal. O que não é normal é a gente não conseguir fazer por causa do medo. Daí, se o medo está nos impedindo da gente executar o que o nosso trabalho pede, a nossa profissão, às vezes eu tenho que falar numa reunião, eu preciso fazer um treinamento com a minha equipe, eu preciso negociar com um cliente e eu não consigo fazer isso, aí eu preciso olhar para esse medo. Esse medo já não está normal. É importante que a gente entenda que essa dificuldade ela faz parte daquilo que a gente chama de estrutural. Nós, seres humanos, temos medo de nos expor, medo a uma situação de perigo. E para muita gente, falar em público é uma situação de perigo. Você poderia estar perguntando, mas que perigo isso pode trazer, Alexandra? E eu diria para você, olha, tem gente que tem medo de ser criticado, tem gente que tem medo de falhar. Tem gente que tem medo de dar branco. Mas o que está por trás de tudo isso é outra coisa completamente diferente. O problema não é o que está fora, não é o que está aqui do outro lado. O problema é o que está aqui dentro. Qual é a autoimagem que eu faço de mim mesma ou de mim mesmo? Porque é essa autoimagem que vai definir ou não a minha segurança para fazer qualquer coisa na minha vida, inclusive me expor. É óbvio que existem técnicas para que a gente possa falar bem. E aí, algumas dificuldades podem estar atreladas diretamente ao fato de a gente não dominar essas técnicas. Ok, neste caso, um curso de oratória pode ajudar e resolver. E a partir daí a pessoa deslancha tranquilamente. Mas, às vezes, é um pouco mais do que isso. Não é apenas uma questão de técnica, mas é principalmente uma questão de crença. Qual é a crença que você tem de você mesmo? Qual é a crença que você tem da sua capacidade de desempenhar aquilo que você precisa? Alguns de nós tivemos experiências que não foram bacanas, nem na infância nem na adolescência. Essas experiências, por não serem processadas adequadamente, ficaram registradas dentro da nossa psique como um trauma. Esse trauma, ele não some porque a gente esqueceu dele. Na verdade, ele se esconde numa caixinha dentro do nosso cérebro. E aí, quando a gente, na vida adulta, se depara com uma situação que é uma espécie de gatilho, ou seja, similar àquela que a gente viveu lá atrás, a caixinha onde aquele trauma está escondido, ela abre. E no que ela abre, o que é que acontece? Aquela sensação, aquela emoção, aquele medo, aquela angústia, ela volta. E aí, o que acontece é que nós somos adultos com comportamentos infantis. Por quê? Porque a nossa criança está ali ferida
A nossa criança está precisando de tratamento, de ser olhada, colocada no colo, acarinhada, para que ela possa se sentir segura para nos dar a base do adulto, porque a criança é criativa. E nós, adultos, precisamos dessa criatividade da criança, principalmente para falar em público. Quando a gente fala em público, nós podemos ter algumas dicas, né? Algumas coisas que podem nos ajudar a gente diminuir esse medo. A primeira delas é definir muito bem o nosso tema, saber do que a gente vai falar. Exatamente qual é o objetivo que a gente quer alcançar com a nossa fala. Em seguida, pesquisar. E em cima de pesquisa, de citações, autores que comprovam aquilo, pesquisa, se for o caso, números, dados, histórias, tudo aquilo que pode agregar valor à minha argumentação e fundamentar a minha ideia. Depois disso, eu preciso elaborar muito bem essa apresentação, estruturar muito bem essa ideia. Ela tem que ter começo, meio e fim. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos de oratória, sou professora de oratória aqui no Recife, e eu costumo dizer sempre para os meus alunos, lembrem-se, falar em público, mesmo que você esteja fazendo uma palestra, conversando com um cliente, fazendo uma venda, negociando, é você contar uma história. E a história, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Se eu consigo estruturar o meu raciocínio dessa forma, a minha argumentação vai ficar muito legal. E aí eu tenho que ensaiar, eu tenho que dominar o assunto. E preste atenção, eu não estou falando de decorar. Quando eu decoro, eu não estou compreendendo o assunto. Quando eu decoro, eu estou apenas decorando um conjunto de palavras, mas eu não estou assimilando a ideia. E o que eu preciso é entender aquilo que eu vou dizer, para que eu possa falar com as minhas próprias palavras, para que eu possa explicar aquilo da minha maneira, mas a forma correta. Quando eu consigo isso, significa que o assunto está devidamente dominado por mim, ele está compreendido por mim. Portanto, essas são algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir a nossa insegurança na hora em que a gente vai falar em público. Outra coisa que a gente precisa ter atenção é com a nossa expressão facial, com o nosso gestual. O nosso rosto, ele diz muito, ele tem que estar casadinho com a nossa fala, com o nosso timbre, com a maneira como a gente está expressando as nossas ideias, para que elas tenham a credibilidade necessária. Se eu digo uma coisa e o meu rosto está dizendo outra, automaticamente a minha comunicação está equivocada e é óbvio que ela não vai funcionar. Outra coisa que é importante são os gestos. Gestos em excesso trazem dano na nossa comunicação, como também a falta de gestos, nem 8 e nem 80. Outra dica importante para você, cuidado como você encerra a sua fala. Existem alguns erros bem comuns e eu brinco muito com meus alunos de oratória. Principalmente o tal do é isso. É isso que, querido amigo, querida amiga que me assiste, é isso que. Não perca o último momento da sua fala com é isso. O momento final da sua fala é tão importante quanto o começo. Se no começo você vai prender a atenção de quem está te assistindo, no final você vai garantir que a pessoa compre a sua ideia e saia com ela na cabeça. Então, encerre com uma frase forte e marcante, que ela deixe muito claro o que você quer que o seu ouvinte leve daquilo que você está fazendo. Bom, Celeste, eu espero que essas dicas ajudem aí a todo mundo a fazer uma boa comunicação, ou pelo menos a começar a fazer essa boa comunicação, e até uma próxima oportunidade. Acabou o medo, agora vai falar de público, deixa de bobagem. Medo de quê? É você se concentrar no que você vai falar e pronto, dá o seu recado. Então pare com esse medo. Agora, um minutinho e nós já voltamos.